A paz do Senhor, aqui é o pastor Fernando de Fone, da Igreja Missionária Viva com Cristo e Viva, lá no Meia. E se você está nos assistindo aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like lá pra gente. A gente está continuando nosso estudo bíblico sobre batalha espiritual, tema do nosso grupo de ensino Rema, lá da Viva. E eu quero te convidar a continuar. A gente está no segundo tópico, que é o inimigo de Deus é nosso inimigo, certo? Muitas pessoas às vezes negligenciam esse status de que as principados e as potestades e hostes celestiais da maldade, que nós lemos lá em Efésios 6:12, na aula passada, eles são inimigos de Deus porque são nossos inimigos, certo? Entenda, a primeira coisa que nós precisamos fazer, os nossos alunos e aqueles que estão nos assistindo entenderem, é que não existe oponente para Deus, porque Deus está acima de tudo, Deus está sobre todas as coisas, Deus não pode ser contido, E é importante que a gente tenha essa definição realmente de que não existe oponente para Deus. E Satanás, que é o opositor, ele não se opõe a Deus diretamente, porque ele sabe que não é possível. Mas ele se opõe a Deus através da sua criação, atingindo aquilo que mais se assemelha a Deus. E quem é que mais se assemelha a Deus? São os homens, as mulheres. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é o que está escrito em Gênesis. Deus se reuniu, os três em um, reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim foi feito macho e fêmea. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que os principados e hostes celestiais da maldade são os nossos inimigos. Porque eles não podem atingir a Deus. Mas como eles não podem atingir a Deus, uma forma de atingir indiretamente Deus é atingindo a sua criação. Aquilo em que Deus colocou a sua assinatura, que somos nós. Quando nós lemos lá em Gênesis 3, versículo 1, fala sobre o diálogo da mulher e o inimigo, Satanás, que usou a serpente. Muitas das vezes nós estamos tendo atitudes semelhantes à da mulher. Estamos dialogando com o nosso inimigo. Se é o nosso inimigo, nós não devemos dialogar com ele. Nós não devemos entrar no jogo do nosso inimigo. Nós só devemos escutar a Deus. Nós não podemos escutar o nosso inimigo. Nós precisamos ter entendimento sobre quem é o nosso inimigo, e a partir do momento que nós sabemos que o nosso inimigo não é a carne e não é o sangue, como nós vimos na aula passada, nós identificamos: olha, o meu inimigo são os principados e potestades e hostes celestiais da maldade. Então é contra eles que eu vou lutar. E eu não posso ficar simplesmente entrevistando o demônio, eu não posso ficar simplesmente brincando com fogo, eu não posso ficar visitando o terreno do inimigo de forma sem ter um objetivo. Às vezes a gente canta até música dizendo: eu fui no terreno do inimigo. Nós vivemos em uma batalha espiritual. Se você for no terreno do inimigo despreparado, sem estar revestido do poder de Deus, você vai ser atingido. Você vai ser alvo fácil. Perdão. Então, nós precisamos ter primeiro esse entendimento, que o inimigo de Deus é nosso inimigo. Nós não podemos tratá-lo de forma diferente. Nós precisamos tratar o inimigo de Deus como nosso inimigo também, porque ele é. Na verdade, ele só se opõe a Deus através de nós. Então, a única forma que ele tem de atingir a Deus é através de nós. E se nós somos a forma que ele tem para atingir a Deus, nós precisamos tratá-lo como inimigo e não se aproximar dele, e não frequentar a sua mesma roda de amizade, e não frequentar ambientes no qual ele governa. Eu vejo muitas pessoas falando: não, mas eu vou ali, não tem mal nenhum porque Deus é comigo. Mas você está visitando o terreno do inimigo, onde estão seus súditos, onde estão aquelas pessoas que fazem aquilo que o inimigo fala para elas fazerem. Elas são influenciadas pelas potestades, pelas hostes celestiais da maldade. Ah, mas Deus mandou eu ir. Se Deus mandou você ir, é você com Deus. A responsabilidade é sua, porque muitas pessoas usam o nome de Deus e realmente Deus não falou aquilo. Então nós precisamos entender, para nós tratarmos de batalha espiritual, nós precisamos ter um direcionamento de Deus e não tratar o inimigo de Deus como se fosse uma pessoa neutra.
né? Ele é nosso inimigo. Quando nós lemos lá em Mateus 7, versículo 3, diz que muitas das vezes nós estamos observando os erros daquelas pessoas que estão ao nosso derredor e não conseguimos enxergar o nosso próprio erro. Nós vivemos numa constante batalha espiritual. Não adianta você reparar no erro do teu vizinho, no erro da tua esposa, no erro do teu filho. Você primeiro precisa reparar em que você pode melhorar, em que você está errando, qual é a tua falha. Primeiro repare em você. O mundo espiritual, ele está em movimento. E nós também precisamos estar em movimento. Se nós não estivermos em movimento, nós vamos ser atingidos. E uma forma de nos movimentar é estar sempre olhando para dentro de nós e fazendo um autoexame, que é o que o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome do cálice, beba do Novo Testamento. Então nós precisamos estar sempre nos examinando naquilo que poderíamos melhorar, naquilo que somos melhores, naquilo que somos piores, naquilo que somos frágeis, né? Então isso é o que nós precisamos, quanto líderes, fazer com que os nossos alunos reflitam. Aonde eu posso melhorar? Que área da minha vida eu estou flertando com o inimigo? Em que área da minha vida eu estou me aproximando dos filhos das trevas? Em que área da minha vida eu mais me assemelho aos filhos das trevas do que aos da luz? Porque nós somos filhos da luz, mas o pecado traz as trevas para dentro de nós. Então, qual área da nossa vida está mais suscetível a compartilhar, ter comunhão com as trevas? Né? Nós não podemos ter comunhão com as trevas, porque nós somos filhos da luz. Então, isso é o que nós precisamos fazer com que os nossos alunos, que os nossos irmãos reflitam sobre em que área das suas vidas eles estão aceitando, está sendo conveniente ser amigo do inimigo de Deus. Em que área das nossas vidas nós estamos sendo egoístas e tendo atitudes semelhantes à dos filhos das trevas? Em que área da nossa vida nós estamos sendo governados pela metodologia do mundo e não pela metodologia de Deus, né? Então isso é algo que nós temos que refletir. Lá em Colossenses 2,15 fala assim, que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente e deles triunfou. Então Jesus venceu todos os principados, todas as potestades e os expôs. Ou seja, Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Se ele inaugurou o reino de Deus, nós precisamos fazer parte desse reino. Faça você parte desse reino. Fale com seus alunos, com aqueles que estão no teu grupo de ensino, do grupo Rema. Fale com eles, olha, nós precisamos fazer parte do reino de Deus. E nós só podemos fazer parte do reino de Deus quando nós sabemos quais são os opositores a esse reino. E tratar esses opositores como nossos opositores, porque uma vez estando no reino de Deus, nós não podemos nos comportar como se estivéssemos de fora. Nós precisamos nos comportar como se estamos dentro. E se estamos dentro, temos que lutar contra aqueles que estão tentando invadir o nosso reino. Amém? Esse é o segundo tópico da nossa aula de batalha espiritual do grupo Rema de ensino. Que a graça e a paz esteja com todos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? O próximo tópico continua na próxima aula.